TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, nossa edição especial de sábado com a revista da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, que você já sabe de cor, tenho certeza, DDD 24 99323 4567. Tá na sua tela, mande sua mensagem, sua denúncia. Ou você pode acompanhar também pelas redes sociais a nossa programação, a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã. Tá na sua tela aí, Facebook, YouTube e Instagram. Acompanhe a gente por lá e mande sua mensagem também. Vamos então às notícias deste sábado, dia 23 de julho. Petrobras reduz preço da gasolina em 20 centavos por litro nas refinarias. Cuidados com a saúde ocular pode prevenir problemas relacionados à visão. A Associação Brasileira de Supermercados registra queda no consumo dos lares brasileiros. Projeto prevê punição de discriminação em estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas. Teresópolis é eleita a capital nacional do lúpulo, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal, o que foi notícia essa semana. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques da semana. Começando pela coluna do Magna Vita, prestigiado Bernardo Rossi deve crescer eleitoralmente no próximo pleito. A sua gestão como prefeito de Petrópolis tem sido lembrada com saudade e o setor do turismo descobriu que era feliz e não sabia. Bola nos pés. O baixinho Romário sabe historicamente jogar parado, esperando a bola. Na política, também. Ele vai ser uma das estrelas da Convenção Nacional do PL no próximo dia 24. Além de crescer em Duque de Caxias, o senador está recebendo uma atenção especial dos presidentes Valdemar Costa Neto, do Nacional, e do estadual Altineu Cortes. Clarissa, se conseguir a aprovação do seu nome na Convenção do União Brasil como candidata ao Senado, a deputada Clarissa Garotinho poderá ser o fator surpresa dessa eleição. Como candidata ligada a Bolsonaro, ela terá de administrar o fator Romário e Daniel Silveira, que ainda sonha em ser senador. Vamos a mais uma notinha. O deputado federal Altineu Cortes, presidente estadual do PL, e o vice-prefeito Newton Caldeira, presidente municipal do partido, comandaram a convenção estatutária na sede da legenda que homologou a chapa majoritária de Cláudio Castro, Washington Reis e do senador Romário. Ainda nessas fotos, mais abaixo, a indústria do Rio. O deputado André Siciliano no almoço com a indústria naval, na foto com Edmilson Valentim, o vice-presidente executivo da Sinaval, Sérgio Bassi e Gisela McLaren, herdeira e única mulher do mundo a comandar um estaleiro. O evento foi um sucesso e os 15 empresários ficaram surpresos com o conhecimento de Siciliano sobre o setor. Esses foram os destaques de foto da coluna Magna Vita da semana. Vamos agora ao destaque de política. Sem Lula no evento, chapa é oficializada. O PT e a Federação Partidária Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, oficializaram na quinta-feira a candidatura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para concorrer às eleições presidenciais de outubro. Também foi formalizada a participação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa que concorrerá a uma vaga no Planalto neste ano.
Vamos agora ao destaque nacional. Abaixo da meta esperada, o Ministério da Saúde detalha a vacinação contra o sarampo. O Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 47,08% das crianças receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura vacinal é 95%. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra cachumba e rubéola e faz parte do calendário de vacinação. O imunizante é oferecido nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano. Vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro. Combate às motos sem placas. Governo inicia operação com Detran, PM, Polícia Civil e Detro. Começou nessa semana e ainda continua esse combate. O governo, junto com o Detran, RJ, Polícia Militar, Polícia Civil e Detro, iniciou uma ação de fiscalização para combater a circulação de motocicletas sem placas. Serão 4 operações diárias de domingo a domingo de manhã, à tarde e à noite, em pontos diferentes da cidade, definidos conforme denúncias que chegaram ao Detran RJ e também pela mancha criminal indicada por estatísticas do Instituto de Segurança Pública, explicou o governador Cláudio Castro. Vamos agora ao destaque do estado do Rio. Na luta contra a hepatite, São Gonçalo intensifica a campanha de testes contra a doença. Julho em São Gonçalo é marcado na área da saúde pela campanha contra as hepatites virais. Um dos objetivos do Julho Amarelo é estimular a realização do teste rápido, que detecta a doença para que os contaminados possam realizar o tratamento. Os testes estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e podem ser realizados das 8 horas da manhã às 4 da tarde. E o resultado sai em 20 minutos. Vamos agora aos destaques de economia. Explosão das contas digitais. Abertura de contas corrente físicas é superada pela primeira vez. Em 2021, a abertura de contas correntes por canais digitais ultrapassou pela primeira vez as criadas por meios físicos no Brasil. Por celulares, tablets e computadores, foram 10,8 milhões de contas abertas, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. Em agências, foram 9,9 milhões. Os dados foram divulgados na quinta-feira pela Febraban, em parceria com a Deloitte. O levantamento mostra que canais eletrônicos ganharam força nos últimos 2 anos, especialmente os dispositivos móveis. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que estresse atinge 70% dos brasileiros. E você vai ver também que a Associação Brasileira de Supermercados aponta redução no preço de itens que compõem cesta de alimentos. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Estamos de volta. A Rio Indústria está satisfeita com os resultados que o pacote de incentivos industriais que o governo federal pretende lançar. Eles vão auxiliar no pagamento de impostos e contribuição social das indústrias. A indústria vem acompanhando com uma expectativa positiva sobre o novo pacote de incentivo à competitividade industrial que o governo federal pretende lançar nos próximos dias. O principal foco desse plano de incentivo é justamente a depreciação acelerada dos novos investimentos, uma aceleração que reduz de 10 para 1 ano, impactando diretamente no pagamento dos impostos de renda e contribuição social das indústrias situadas no lucro real. O principal foco desse plano de incentivo é um tratamento especial de depreciação acelerada para novos investimentos. Isso quer dizer que a depreciação total de um novo investimento passaria para 1 ano, impactando diretamente no pagamento de impostos federais, o imposto de renda e a contribuição social
das indústrias optantes pelo lucro real. A iniciativa do governo federal pretende lançar um pacote de medidas de incentivo à indústria, como a simplificação de imposto e estímulos ao setor produtivo. A expectativa é de que seja publicada até o mês que vem, com vigência de 5 anos. O pacote ainda precisa ser analisado pela Casa Civil e pela Advocacia Geral da União. A indústria também comemora o projeto de exoneração da cadeia, transferindo os impostos para o último elo da cadeia, que é o consumidor. Esse sistema tributário é predominante nos países mais desenvolvidos e agora pode ser implantado no Brasil. O projeto faria com que a indústria se modernizasse e aumentasse a capacidade produtiva, além de adquirir equipamentos novos. Também vemos com muito bons olhos é o da desoneração da cadeia produtiva, transferindo os impostos para o consumo. Esse sistema tributário é predominante nos países mais desenvolvidos e torcemos que possa ser também implantado no Brasil. Acreditamos que esse assunto demande uma discussão maior, pois envolve também a discussão da reforma tributária. A indústria torce pela aprovação dessas medidas o mais rápido possível. E na última semana, a Associação Brasileira de Supermercados divulgou que o consumo nos lares brasileiros registrou queda de 3,47% quando comparado com o mês de abril. Feijão, óleo de soja, farinha de trigo e arroz. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o valor dos produtos que compõem a cesta de alimentos das famílias brasileiras apresentou queda. Na região sudeste, o preço médio da cesta caiu de R$ 748,05 em abril para R$ 747,31 em maio. Você acha que o preço dos alimentos no supermercado estão barato? Não, estão muito caros. Hoje em dia, você com um salário mínimo, não dá. Ou você come, ou você paga aluguel, ou você faz outras coisas, porque o preço do alimento está um absurdo. Eu, com um filho, já é uma luta. Imagina quem tem 2, 3, é uma dificuldade maior. Carne, né? A gente precisa, né? De comer uma carne, pelo menos de vez em quando. Até o ovo tão absurdo. Para Luiz Helena de Almeida, o grande vilão tem sido o leite integral. A aposentada já disse que por algumas vezes teve que deixar o produto fora das compras pelo aumento no valor. O leite tem chamado muita atenção, porque as crianças não podem ficar sem o leitinho deles, né? Segundo o vice-diretor da Abras, Márcio Milan, a queda tem ligação direta com a diminuição nos valores dos combustíveis. Essa diminuição faz com que o valor dos produtos diminua no mercado e o consumo aumente, trazendo uma possibilidade maior de contratações em diversos setores, o que movimenta a economia. Outro fator que vai influenciar no aumento do consumo é a PEC dos benefícios, que prevê R$ 200 no Auxílio Brasil até 31 de dezembro. A PEC dá um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros, vale gás de cozinha e reforço para o programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento de gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Dinheiro com alimento, dinheiro para pagar as contas, no fim do mês sobra dinheiro? Nada, não sobra nada, porque ou você come, ou você compra uma roupa para o teu filho, ou você não compra um sapato, é complicado. Não sobra nada, tem que ficar correndo atrás, usando cartão, jogando para frente para tentar fazer alguma coisa, mas não dá, o salário mínimo não dá. Segundo um levantamento realizado no fim de 2020 pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, o consumo de vitaminas e suplementos alimentares subiu 10% no país. Mas muitas vezes consumir esses suplementos sem a orientação de um especialista pode causar riscos que podem levar à morte. Confira na reportagem. Para conseguir a pele, músculos e corpo perfeito, além de um organismo saudável, muitas pessoas recorrem ao uso de vitaminas e suplementos. Na pandemia, o consumo dos produtos subiu no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, houve um aumento de 10% de compra no país. Nos últimos 2 anos, até com relação à pandemia, e aí a internet, muita informação e as pessoas também utilizando essa informação de maneira incorreta. Então começou a se suplementar muita vitamina, muito mineral, e aí com aquela falsa ideia de que iria fortalecer o sistema imunológico, e isso acaba acarretando riscos à saúde, Então
perigoso quanto uma deficiência de vitamina, o excesso também ele pode ser muito agressivo para o organismo. Náuseas, vômitos, mudança na cor das fezes e até a urina com sangue. Estes são alguns sintomas de quem toma suplementos em excesso ou faz o uso sem um acompanhamento de um profissional qualificado. Isso pode causar até intoxicação e trazer diversos problemas graves à saúde. A maioria dessas substâncias, elas são, como que eu posso dizer, elas são metabolizadas pelo fígado. Então, você pode sim, metabolizadas pelo fígado e às vezes até no processo de excreção, passa por um processo de filtragem renal. Então, você pode sim sobrecarregar ou uma função hepática ou uma função renal aí por conta de um uso indiscriminado ou não orientado dessas substâncias. Antes de iniciar o consumo dos suplementos, é necessário a realização de exames para entender a história alimentar do paciente, além de seus hábitos e a média de nutrientes consumidos. Quando a gente fala de organismo humano, a gente precisa levar em consideração o que nós chamamos de princípio da individualidade. Então, a minha dieta não é a dieta que o meu vizinho pode utilizar. A medicação que o meu vizinho utiliza não é a medicação que eu também posso utilizar. Então, cuidado com a automedicação, com a autossuplementação, né? Com essa coisa de você ler na internet, pegar aquela informação e tentar administrar e trazer aquilo ali para o seu dia a dia. E olhem, os problemas de visão são muito comuns. Eles variam desde dificuldades para enxergar, coceiras e distúrbios da visão. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a maioria destes problemas nos olhos podem ser evitados com cuidados simples à saúde ocular. Confira na reportagem. Os olhos são responsáveis pela visão. Apesar de terem um papel essencial, muitas pessoas não cuidam como se deve. Possuem problemas nos olhos e, na maioria dos casos, não sabem disso. Diferentes causas podem trazer danos à visão. E o diagnóstico tardio para doenças oftalmológicas consideradas graves, se não tratadas, podem levar à cegueira. Muita gente pensa que a consulta oftalmológica se resume em aferir o grau dos óculos e é só isso. Mas não é isso. A gente precisa medir pressão intraocular, ver alterações da córnea, da retina, porque tem muitas doenças, como catarata e ceratocone, por exemplo. Elas podem causar uma cegueira reversível. Uso excessivo de aparelhos eletrônicos, não usar óculos de sol e esfregar os olhos constantemente. Essas são práticas nocivas que fazemos no dia a dia que podem acabar dificultando na saúde ocular. Dados da Organização Mundial da Saúde estimam que cerca de 50 milhões de brasileiros sofram algum tipo de distúrbio da visão. 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. De acordo com a médica Mônica de Araújo Pereira Bastos, chefe do setor de oftalmologia do Hospital Santa Teresa, é importante cultivar bons hábitos para preservar os olhos, já que são órgãos sensíveis e que estão sempre expostos. É bem importante que você vá com frequência ao oftalmologista, faça os seus exames e mantenha a sua visão sempre em dia. O estresse e o esgotamento físico e mental são comuns à maioria das pessoas. Segundo o levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse, cerca de 70% da população brasileira já apresentou sintomas de estresse. O país se tornou o segundo com maior nível de estresse. Na correria do dia a dia, as pessoas estão sujeitas a passar por situações de estresse. Essa é a reação do corpo quando o organismo se sente ameaçado, e então ocorre o aumento da produção de adrenalina e cortisol. Isso contribui para equilibrar as funções orgânicas, mas quando o organismo está sujeito a doses de estresse constantemente, pode gerar problemas à saúde, como queda da imunidade e o aparecimento de enfermidades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse e mais de 70% dos brasileiros já apresentaram algum sintoma relacionado a esta condição. Por isso, o Brasil ficou em segundo lugar como o país com o maior índice de estresse do mundo. As doenças mais comuns causadas pelo estresse são insônia,
depressão, problemas cardíacos, Alzheimer, câncer e doenças de pele. Pelas ruas de Petrópolis, não é difícil encontrar alguém que já tenha passado por uma situação de estresse. Eu sou uma, estressada. Não, a gente não passa, é muita coisa, menina, né? A gente fica preocupado e tudo, mas tem que levar a vida, né? Tive que procurar um profissional da área, um psicólogo, para poder saber que realmente estava estressado. O médico falou, você está com estresse, tem que tomar chá de camomila com erva cidreira, porque minha pressão estava subindo e descendo por causa de estresse. Os sintomas mais comuns incluem dor de cabeça, sono desregulado, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, dor de estômago, insatisfação no trabalho, depressão e ansiedade. Caso identifique alguns dos sintomas, é importante sempre procurar a ajuda de um profissional da saúde. Todo dia nós estamos estressados, né? A vida do jeito que está, ninguém aguenta, né? A Petrobras anunciou na terça-feira uma redução de 20 centavos no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras de combustíveis. O reajuste vale a partir de hoje. Com a redução de 20 centavos no valor médio da gasolina vendida às distribuidoras de combustível, o litro fornecido pelas refinarias da estatal vai cair a partir desta quarta-feira, de R$ 4,06 para R$ 3,86. Não houve alteração no preço do diesel, cujo litro permanece em R$ 5,61 desde o dia 18 de junho. A redução do preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Segundo a Petrobras, a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da empresa. A estatal afirma que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Com o reajuste anunciado na terça-feira, a Petrobras afirma que a parcela de preço no valor pago pelo consumidor vai cair, em média, de R$ 2,96 para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba. E você vai ver depois do intervalo que projeto de lei aprovado em Petrópolis prevê punições para estabelecimentos que praticarem discriminação. E você vai ver também que aumento nos casos de gripe e Covid-19 durante o inverno provocam escassez de medicamentos no estado. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Voltamos. Estabelecimentos comerciais, industriais e repartições públicas municipais, onde houver discriminação de pessoas, seja por orientação sexual, identidade de gênero, convicção religiosa, identidade étnico-racial, idade ou qualquer outra razão, poderão ser punidos com advertência, multa ou até cassação do alvará. A proposta está em projeto de lei aprovado na última semana, em segunda discussão na Câmara Municipal de Petrópolis. O projeto foi criado com o objetivo de acabar com atos de discriminação de qualquer tipo em Petrópolis. Transformar a punição em lei promete trazer uma maior segurança aos agentes fiscalizadores e também a quem é alvo do crime, que pode ver, além da punição na esfera penal, também uma punição nas demais esferas, inclusive por meio de legislação municipal. Isso serve, inclusive, de estímulo às denúncias. O projeto prevê punição a todo tipo de discriminação, incluindo discriminação racial, de gênero, por orientação sexual, étnica ou religiosa, de idade, de estado civil, de trabalho rural ou urbano,
de filosofia ou convicção política, de deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, de cumprimento de pena, cor ou em razão de qualquer particularidade ou condição. As sanções impostas aos estabelecimentos privados que infringirem a legislação incluem a advertência, multa que pode variar de 1.000 a 5.000 unidades fiscais de referência, suspensão do seu funcionamento por 30 dias e cassação do alvará. O projeto também prevê que o Poder Executivo Municipal fará em 60 dias a regulamentação das sanções impostas aos servidores públicos municipais que infringirem a lei, informando mecanismos de denúncias, prazos e órgãos que ficarão responsáveis pela fiscalização, apuração e sanção da punição. Os moradores do estado do Rio de Janeiro ainda enfrentam a falta de medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos, xaropes e soro fisiológico. Essa baixa no estoque acontece por conta do aumento nos casos de gripe e Covid-19 durante o inverno. A estação mais fria do ano é a época em que aparecem com mais frequência casos de doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe e a sinusite. Desde a chegada do inverno, a procura por medicamentos nas farmácias aumentou significantemente e, muitas vezes, as pessoas saem do estabelecimento sem o medicamento necessário. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota sobre o desabastecimento de medicamentos de uso essencial em unidades de saúde do estado, como, por exemplo, a dipirona, antibióticos, contrastes para exames radiológicos e até mesmo a solução de soro fisiológico. Então, nesse momento é bom que se tenha muito cuidado por conta das prescrições, às vezes não acharmos o tratamento que precisamos para a terapia ser eficaz naquilo que a gente precisa tratar, o cuidado com a troca desse medicamento por opção própria, que a gente chama aqui de automedicação. Temos que ter muito cuidado, porque isso pode trazer grandes prejuízos para a saúde. O importante é saber que a falta de medicamento não nos dá o direito de substituir em forma de automedicação, que pode ser realizado e de forma equivocada e trazer grandes prejuízos para a sua saúde. A falta de medicamentos é preocupante para as farmácias, mas principalmente para os hospitais. Dentre os medicamentos que estão em falta em Petrópolis, estão aqueles para o tratamento de pacientes infantis, como xaropes, antibióticos e antialérgicos. Farmacêuticos que atuam em hospitais, farmácias e outros serviços de saúde do estado apontam para o desabastecimento de medicamentos e insumos esgotados ou em via de esgotar em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. E alguns medicamentos, hoje em dia, a gente está vendo, né, que estão em falta nas prateleiras das farmácias e também nos hospitais. E isso está acontecendo desde o final do ano passado. Que quando, em meio à pandemia, ocorreram vários casos de gripe e a procura por esses medicamentos foi enorme. E eles simplesmente sumiram das prateleiras desde aquela época. E agora eles vêm muito devagar. Por quê? Naquela época a procura foi enorme de antigripais, de antitussígenos, de medicamentos para dor e febre, antibióticos pediátricos. E até hoje eles estão em falta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, estão em falta a ampola da dipirona, o antibiótico amoxicilina e o antialérgico loratadina nos hospitais municipais. Segundo a Secretaria, os médicos das unidades de saúde estão realizando substituições, garantindo o atendimento à população. No caso da rede privada de Petrópolis, o Hospital Unimed, por exemplo, não está com baixa no estoque em nenhum medicamento. De acordo com a assessoria do hospital, a compra é realizada de forma antecipada para atender a unidade de 4 a 6 meses e, por isso, não há falta de medicamentos. Mas para os estabelecimentos com desabastecimento, o que também preocupa os farmacêuticos neste momento é a automedicação. A automedicação, infelizmente, é um problema frequente no Brasil e tem a sua gravidade, porque ele pode acarretar outros problemas no futuro. O que a gente vê com muita frequência são pacientes com determinadas doenças, com determinados sintomas, querendo usar medicamentos que não servem para esse tipo de doença. Por exemplo, a pessoa com sintomas de gripe querer tomar um antibiótico.
sendo que o antibiótico serve para doenças bacterianas e a gripe é uma virose. O Conselho de Enfermagem destaca ainda que a falta de medicamentos também está sendo causada por fatores externos, como a descontinuidade na produção de alguns fármacos pela indústria, que está priorizando medicamentos com maior demanda gerada pela pandemia da Covid-19. A guerra na Ucrânia e o lockdown na China também impactam tanto a fabricação do ingrediente farmacêutico ativo, quanto a chegada ao país dos estoques já adquiridos. A gente sabe que o desabastecimento se dá por conta de vários fatores que aconteceram mundialmente, crises globais. Mas é importante que se saiba que a orientação farmacêutica é fundamental e a gente tem outros meios. Infelizmente, a gente passa sim por essa escassez de medicamento, que é tão importante na manutenção da vida. Mas hoje eu queria deixar também que existem farmácias de manipulação, faço até aqui um apelo aos médicos, que abram mais essas prescrições nas suas formulações para que possam ser alcançados junto às farmácias de manipulação, que ainda assim consegue-se encontrar algumas fórmulas que possam ser manipuladas. E as obras de construção do Hospital do Câncer em Nova Friburgo estão avançando. O secretário de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio, Rogério Brandim, vistoriou as obras na última sexta-feira. A cidade também está recebendo investimentos do Estado nos bairros e na segurança nas delegacias e batalhões de polícia militar. Um mês após o início das obras do Hospital do Câncer em Nova Friburgo, o trabalho do governo do estado segue em ritmo acelerado. Na última sexta-feira, o secretário de Infraestrutura e Obras, acompanhado de outros representantes do governo do estado, estiveram no local para acompanhar o avanço das intervenções. Com investimento de quase 51 milhões de reais, as intervenções vão proporcionar para a população da região um hospital moderno e que vai servir de referência no tratamento do câncer. A unidade vai contar com 58 leitos, sendo 10 de tratamento intensivo e 48 de enfermaria, além de consultórios médicos, laboratórios e estacionamento. Além do hospital oncológico, Nova Friburgo vem recebendo investimentos em infraestrutura. As obras de construção de encostas no bairro Rui Sanglard já foram finalizadas e receberam um investimento de R$ 2.700.000. Além disso, a CEINFRA também executa R$ 4,5 milhões de reais em intervenções de contenção e drenagem no Jardim Califórnia, bem como nos bairros Floresta, Duas Pedras e Lazareto. As obras de mesma natureza já foram licitadas para o bairro Vila Nova, totalizando a aplicação de R$ 65 milhões de reais. Também há recursos reservados para a infraestrutura no bairro Terra Nova e reforma no 11º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia de Polícia. No dia 18 de julho, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgou que a região serrana do Rio de Janeiro está com risco muito alto para incêndios. Ao longo do mês de julho, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo, foram registrados alguns deles. No inverno, o clima seco, a estiagem e a falta de umidade no solo favorecem a propagação de queimadas. Nesta segunda-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgou que a região serrana do estado do Rio de Janeiro está registrando desde o fim de semana risco muito alto para incêndios. Eu preocupo porque está prejudicando o meio ambiente, né? A fauna, a flora, tudo isso sofre um prejuízo muito grande, inclusive para a economia, né? Perigoso, né? Ainda mais seco o tempo, né? Mas a gente tem que falar a verdade, não tem visto nada. Isso é preocupante, né? A gente não sabe muito o que fazer com isso, porque incêndio, assim, é complicado. Quando você vê, já tá pegando fogo e aí é uma correria danada. Assim como aconteceu com as chuvas, que todo mundo não sabia o que fazer, acho que com incêndio também é a mesma sensação, né? No último fim de semana, um incêndio florestal atingiu o Parque de Três Picos, no bairro Cascatinha, em Nova Friburgo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h30 da noite de domingo e foi encerrado 00:40 de segunda-feira. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Petrópolis também registrou incêndios florestais. Durante a tarde de domingo, na localidade do Quissamã, nas imagens feitas pelos moradores, é possível ver a proporção da destruição causada pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, na localidade conhecida como Provisória, também houve o registro de ocorrência de um incêndio. As equipes de resgate demoraram cerca de 4 horas para conter as chamas. E olha, no início dessa semana, encerrou o prazo de vigência do contrato de prestação de serviço da empresa Limpe Serra, que é responsável pela coleta de lixo doméstico em Petrópolis.
Até esta quarta-feira, a Prefeitura de Petrópolis não havia feito nenhuma publicação no portal de transparência que fale sobre a realização de uma licitação para contratar uma nova empresa terceirizada para realizar os serviços de coleta e destinação do lixo da cidade. O contrato com a empresa que vinha prestando o serviço, o consórcio Limpe Serra, terminou no dia 19 de julho. Diante do silêncio do município, na última semana, a Limpe Serra denunciou ao Tribunal de Contas do Estado que a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, estariam criando uma emergência fabricada para justificar a contratação emergencial de uma nova empresa para a coleta de lixo. A empresa afirmou ao TCE que a CONDEP e a SS-SOP não se posicionaram sobre a renovação ou não do contrato, mesmo sabendo da data de encerramento. Por isso, o tribunal acatou a denúncia e vetou qualquer tipo de contratação emergencial para o serviço de coleta de lixo residencial, até que seja dado um parecer definitivo pela Prefeitura, que tem 48 horas para se manifestar. Para o Limpe Serra, uma contratação emergencial poderia trazer risco ambiental, além de um gasto financeiro elevado. De acordo com a empresa, uma nova licitação geraria custo de mais de 72 milhões de reais. Comparado ao atual contrato, o gasto seria de mais de 30 milhões, já que hoje a contratação da empresa gera custo anual de quase 43 milhões de reais aos cofres públicos. O consórcio Limpe Serra é responsável pela coleta de lixo urbano, gerenciamento dos resíduos para o aterro em Três Rios, capina, roçada, além da remediação, monitoramento e encerramento do aterro de Pedro do Rio. A Prefeitura Municipal de Petrópolis prorrogou o contrato de prestação dos serviços de coleta de lixo no município com o consórcio Limpe Serra pelo período de 12 meses. A CONDEP ressalta que a coleta de lixo no município segue sendo realizada regularmente sem nenhuma interrupção. Na última segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Petrópolis realizou a segunda audiência pública sobre a Escola Acolhedora, programa que pretende levar o serviço social e a psicologia para as escolas municipais. A audiência contou com a presença de representantes do governo municipal, do Núcleo de Psicologia, vereadores e também professores e funcionários da educação. O programa Escola Acolhedora já foi aprovado e sancionado. O projeto conversa com a lei federal que estabeleceu a obrigatoriedade da rede pública de educação básica a contar com serviços sociais e de psicologia para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. O programa tem como um dos objetivos assegurar a saúde mental dos alunos e dos professores da rede pública municipal de ensino através de acompanhamento psicológico. A pandemia da Covid-19 gerou impactos emocionais e tirou muitos alunos do ritmo escolar. A gente observa o quanto esse retorno presencial traz de questões psicossociais, questões realmente todas elas relatadas aqui e que precisam, que carecem de uma atuação de fato multidisciplinar, porque se a gente for falar nos 2 anos de ensino remoto e todos os prejuízos que a educação enfrenta com relação a isso, no tocante à aprendizagem propriamente dito, que é a finalidade dos pedagogos, dos professores maior, né, que é a missão maior, e o quanto a educação em si tem dificuldade de trabalhar todas essas questões, porque encontra lá uma série de problemas socioemocionais, uma série de questões que a sociedade como um todo está vivendo. O programa Escola Acolhedora também oferece aos alunos o acompanhamento de um profissional do serviço social. Esse profissional identifica e busca sanar as principais dificuldades dos alunos com menor rendimento durante a pandemia. A intenção é diminuir os déficits de aprendizagem causados pela pandemia do coronavírus. Para o Núcleo Petrópolis do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, este auxílio é muito bem-vindo para ajudar os alunos dentro e fora das salas de aula. Além disso, aponta a urgência na realização de concursos públicos para a contratação de mais profissionais para a rede municipal. Nós, na educação, nós nas escolas, estamos muito sozinhos e nos sentimos sozinhos, porque, embora exista o núcleo de psicologia, a gente tem um número muito reduzido de pessoas trabalhando nesse núcleo e um número muito grande de escolas e alunos, né? Então, a urgência, né, de um concurso público para colocação desses profissionais na rede é primordial. Júlia, de apenas 15 anos, é atleta há mais de 3. Ela pratica a lira acrobática, uma modalidade circense dentro da ginástica olímpica. A jovem vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica lá na Suíça.
em outubro. Ela conta quando surgiu o amor pelo esporte. Júlia, de apenas 15 anos, é atleta há mais de 3. Ela pratica a lira acrobática, uma modalidade circense dentro da ginástica olímpica. A jovem de pouca idade, mas que já carrega um legado nas costas, vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica na Suíça em outubro. O vencedor leva uma medalha para casa. Ela conta quando surgiu o amor pelo esporte. Eu fazia ginástica olímpica, aí depois eu conheci o circo. Aí eu fui fazer uma apresentação no circo do Marcos Frota lá no Rio. Eu fazia tecido acrobático, que é outra modalidade circense. Não tinha, aí a minha professora me perguntou se eu queria fazer lira. Eu falei, tá bom, fiz, aí eu comecei a gostar e comecei a treinar. Segundo a jovem, os atletas vão custear as despesas de hospedagem, alimentação e passagem. Por isso, ela precisa arrecadar R$20 mil para ir à Suíça e para participar da competição. Eu estou precisando de doações e porque a Federação Brasileira é muito nova, então eles não têm o suporte para mandar todo mundo. Quem quiser contribuir com o sonho da Júlia pode enviar um Pix por meio da chave julianomundial@gmail.com. E desde a última terça-feira, a cidade de Teresópolis passou a ser conhecida como a capital nacional do lúpulo. Teresópolis possui o primeiro viveiro autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a produção de mudas de lúpulo. Isso ocorreu em 2018, após o viveiro cumprir processo junto ao Registro Nacional de Sementes e Mudas, o Renascem. Diante disso, desde essa terça-feira, o município passou a ser conhecida como a capital nacional do lúpulo. Lúpulo é um nome dado a um tipo de trepadeira que cresce principalmente em regiões de clima frio. A planta é muito usada na produção de cerveja para dar cheiro e sabor amargo à bebida e para formar a espuma, uma das características do produto. Além disso, o lúpulo age como um conservante natural, inibindo a proliferação de bactérias e, assim, ajudando no prolongamento do tempo de validade da cerveja para o consumo. Gente, lembrando a vocês dos nossos canais de comunicação, nosso e-mail tvccorreidamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24, a gente está em Petrópolis, 993234567. Esse é mole, né? Todo mundo já gravou. Facinho, 4567. Isso aí. E a gente tem os nossos canais nas redes sociais também para você assistir a programação da TVC, acompanhar as notícias, que é o nosso Facebook, nosso Instagram e o nosso YouTube tá aí na sua tela também para você entrar, acessar, já dá lá o seu like, bota o seguir e acompanha a gente por lá. Por hoje a gente fica por aqui, mas segunda-feira, a partir das 7h30, estamos de volta ao vivo com você, com muita informação. Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.